Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que a estratégia final aí, a bala de prata contra o governo e contra essa possibilidade de uma segunda gestão, já está ficando bem mais clara agora quando a gente analisa as últimas falas do presidente e também as últimas notícias relacionadas à questão do combustível. Isso porque a Petrobras avisou o governo que existe um enorme risco aí de falta de diesel no mercado se não aplicar os preços aí justos, na opinião deles, né? Inclusive, o presidente falou que o estoque de diesel no Brasil pode acabar nos próximos 40 dias. E, na verdade, representantes da Petrobras falaram que pode acabar em 38 dias. É claro que isso aí seria um enorme problema para o governo. Eles vão fazer de tudo para que esse problema se efetive, principalmente quando chegar no período próximo ali da disputa deste ano. A gente já falou que enquanto lá nos Estados Unidos as disputas acontecem no mês de novembro, por isso as grandes surpresas e as coisas bem estranhas sempre acontecem em outubro, naquilo que eles chamam de surpresa de outubro. Aqui no Brasil, as coisas estranhas sempre acontecem em setembro, como aconteceu em 2018, no dia 6 de setembro, lá em Juiz de Fora. Você lembra muito bem o que aconteceu. Nesse ano, parece que uma das estratégias que a oposição está tentando desenvolver aqui para atrapalhar esse desejo de uma segunda gestão do atual governo é não só a questão do combustível, mas dessa forma, desagradando boa parte dos seus apoiadores no agronegócio, boa parte dos seus apoiadores entre os caminhoneiros e boa parte da população brasileira também, né? Porque o maior descontentamento hoje da população, quando você vai pesquisar, é o quê? Preço da gasolina, preço dos combustíveis em geral, que trazem um aumento praticamente em tudo, uma vez que infelizmente o Brasil ainda depende muito do transporte rodoviário. O transporte rodoviário feito por caminhões ali e carretas depende, claro, do diesel principalmente. Então, se o combustível aumenta, o preço de tudo quase aumenta, porque o transporte das mercadorias é feito pelas estradas e não por ferrovias. E é claro, isso faz também, entre muitas das coisas, aumentar a comida. E aí você vê aquela questão que é a crise global hoje, que é a crise energética e a crise alimentícia. Mas a grande questão falta diesel no Brasil? Como é que é? Como é que pode faltar o diesel no Brasil? Por que está acontecendo isso tudo? Né? É claro, né, um outro elemento de descontentamento da população é a questão da inflação. Então, sabendo disso, sabendo que o presidente tem um enorme apoio no agronegócio, nos caminhoneiros e na população em geral, sabendo que a população ali fica chateada com gasolina alta, diesel alto, comida alta, inflação, fazendo isso tudo aumentar, eles acreditam que essa será a grande bala de prata aí contra o atual governo. E como é que é essa questão toda? A Petrobras ela trouxe para o governo ali um relatório e nesse relatório eles trouxeram essa realidade. O nome do relatório é Combustíveis, Desafios e Soluções, né? E eles falaram que se não houver sinalização de que o preço do diesel será um preço de mercado, tem um risco de falta do diesel durante o pico da demanda, porque o pico da demanda é durante a safra, aí, afetando inclusive o PIB do Brasil. Isso seria a bala de prata, seria assim, a única maneira, talvez, que eles encontraram para tentar atrapalhar essa disputa que vai acontecer no mês de outubro. Porque se você tem o diesel mais alto na época da safra, você vai atrapalhar a agricultura também e você vai atrapalhar aí o PIB, né? Que saiu notícias aí dizendo que o PIB estava surpreendendo positivamente. Dessa maneira, o segundo semestre, que é onde vai acontecer essa grande disputa aqui, diante dessa situação de conflito ali lá em Kiev, né? Além de questões climáticas, isso aí coloca assim um problema no momento certinho para dar tudo errado, né? Mas é claro que existem algumas soluções que já estão sendo tomadas, eu vou contar para você, não se preocupe, tá? E qual é a grande questão? Por que, se não tiver um preço de mercado, pode faltar? Porque os importadores do diesel, né, não é só a Petrobras que comercializa o diesel, tem muitos importadores privados, o argumento da Petrobras é que se o diesel não tiver num preço justo, os caras não vão se empolgar
em comprar o diesel e trazer para o Brasil para revender, porque teriam que revender por um preço muito baixo, diminuiria muito a sua margem de lucro. Dessa forma, eles estão explicando que o clima e uma oferta menor por causa do conflito lá na Europa pode fazer com que essa situação se transforme num problema aí muito complicado, né? Eles lembram que a decisão de importar o diesel, ela ocorre entre 45 a 60 dias antes do contrato. Dessa forma, segundo a Petrobras, se os preços não estiverem alinhados com o mercado nessa fase, os importadores dizem que não vale a pena correr esse risco, né? Porque o período de agosto a outubro, que é o período de pico, que é junto com a safra ali agrícola, e caso não seja feita a importação agora, nesse mês de junho, vai faltar o diesel. Isso pode afetar o PIB e a safra, isso ser uma situação muito complicada. E é claro que a empresa falou, você pode aumentar o diesel, né, ou deixar o diesel aumentar, mas tomar outras medidas como estão sendo tomadas internacionalmente. O que eles falaram? Redução tributária, por exemplo, né? A França, Itália, Espanha, Noruega, Coreia do Sul, Holanda, a Índia, Alemanha, Reino Unido, Grécia, Japão e Dinamarca fizeram essa opção de redução tributária e colocar ali alguns subsídios. Ou então, como os Estados Unidos têm feito, assim como o Japão, aumento de oferta. Aí você fala, como é que vai aumentar a oferta? Uma liberação de reserva estratégica, né? Os países têm reserva estratégica ali para usar em momentos ali especiais. O Brasil poderia fazer esse uso, né? Outra questão que está sendo feita lá no Dragão do Oriente é redução da demanda. Redução da demanda é um negócio horroroso, porque você teria que fazer um fechamento temporário das fábricas, né? Ou então fazer uma espécie de racionamento de energia, o que é sempre uma coisa muito ruim. Agora, o que o presidente tem falado é que uma equipe do governo federal viajou lá para o Golfo Pérsico ali para negociar a compra de mais combustível e evitar esse desabastecimento, que ele falou que se não comprar agora em junho, em 40 dias acaba, né? E ele falou que tem uma equipe lá que já está completando 15 dias naquela região do Oriente e, segundo o presidente, eles vão chegar com notícias fantásticas, disse o presidente, uma viagem oficial a Foz do Iguaçu aí, nessa última sexta-feira, dia 3, ok? E é claro que é uma opção aí, a gente fica na esperança que isso aconteça. Além disso, o governo quer usar até 25 bilhões de reais para criar uma espécie de subsídio ao diesel também, né? O ministro Paulo Guedes tem sido muito cobrado para dar uma solução para essa questão aí até a semana que vem, então eles estão aí tentando arrumar assim um dinheiro aí para poder dar esse subsídio, para dar uma descalibrada nesse preço, né? Eles dizem que eles podem usar esse dinheiro que seria advindo ali de dividendos da Petrobras que são pagos à União, né? Porque a petroleira deve pagar nesse ano pelo menos 24,6 bilhões em dividendos ao Tesouro Nacional. Então eles querem talvez usar esse dinheiro para fazer isso. Lembrando, né, que a gente está numa situação muito estranha em que foi determinado que nesses anos que tem disputa lá para o Executivo não pode ter uma redução de combustível, né? Negócio muito curioso, né? Para não dizer outra coisa. Algum tempo atrás, né, lá no mês de maio, né, no dia 12 de maio, a gente viu algumas notícias dizendo que com o CAD o governo poderia ganhar um trunfo aí para poder baixar o preço dos combustíveis, porque o órgão abriu uma espécie de investigação para analisar os recentes aumentos que a Petrobras fez, né, e pode abrir caminho para alterar o tal critério de paridade. E o governo ainda tem uma última atitude, assim, aquela última opção, que seria decretar calamidade, ok? O ministro da Casa Civil falou sobre essa possibilidade, né, do presidente pedir ao Congresso Nacional esse tipo de medida, né? Essa medida liberaria gastos adicionais, não apenas medidas ali para reduzir os combustíveis, mas também, por exemplo, a ampliação do Auxílio Brasil, que teria um potencial de grande vantagem para o governo nesse ano competitivo aí e nessa disputa para outubro, né? Esse instrumento está previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal e na própria Constituição, né? Mas a alteração ali feita por sugestão do próprio governo estabelece que durante a vigência desse estado de calamidade ficaria proibida a concessão de reajuste de salário e benefício como vale alimentação. Então, são as opções que estão diante da mesa aí. Eu pergunto para você, o que você acha? Você acha que realmente vai ter esse aumento?
e esse aumento vai desagradar essa importante base do agronegócio, vai atrapalhar a safra, vai colocar o PIB menor e vai aumentar o preço dos combustíveis, a inflação, e vai atrapalhar o governo nessa corrida aí? Ou você acha que alguma dessas medidas aí que eles vão conseguir comprar lá do Oriente, ou então colocar um subsídio de 25 bilhões, ou esse estado de calamidade, o que você acha? Você acha que eles vão conseguir contornar esse pepino aí que eles têm que descascar, esse abacaxi? O que você achou disso aí? Deixa seu comentário aqui embaixo, forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Daqui a pouco aí a gente está lá no Instagram, daniel.lopes, às 9h15, vamos ter uma reflexão muito interessante sobre a série, quarta temporada da série Stranger Things, isso tudo relacionado ao mundo espiritual. Venha refletir conosco. Daqui a pouco, às 9h15, lá no Instagram, o link está aqui embaixo. Um abraço a todos, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!